Então vamos lá. O que os homens mais ricos do mundo fazem com o seu dinheiro? Essa é uma pergunta que muita gente tem dúvida. Como é que eles investem? Eles compram ali meia dúzia de ações? Investem no CDB do Banco Master? Na verdade, não, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês por trás dos bunkers, do ouro, a estratégia de investimento dos homens mais ricos do mundo. Dá para aprender muita coisa somente analisando o que eles fazem com o próprio dinheiro, considerando que a preocupação maior de um bilionário não é ganhar mais dinheiro, é simplesmente proteger o status que ele já conquistou, proteger esse patrimônio para ele e para as próximas gerações. A gente vai desvendar aqui a carteira do Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Elon Musk no mesmo vídeo. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz já vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardinha raiz ainda, bom, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal aqui, se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é uma matéria meio engraçada da Exame, que eu acho interessante para abrir esse vídeo aqui, porque essa matéria aqui, ela acaba sendo muito compartilhada por mostrar os investimentos que eles fizeram em bunkers, e de fato, os bilionários todos constroem bunkers. A gente vai tentar, olhando essa matéria aqui, tentar entender o porquê que eles fazem isso e qual que é a motivação por trás disso. Muita gente conspiracionista diz que isso aqui é porque eles sabem que o fim do mundo tá próximo e diversas coisas. Então, olha que interessante. Bilionários e apocalípticos. Os mais ricos estão se preparando para o fim do mundo. Bilionários estão construindo refúgios de luxo subterrâneos e planejando fugas interplanetárias, sair do planeta, né? Enquanto o mercado de bunkers de luxo cresce a passos largos em meio ao aumento das incertezas globais. Aqui eles estão falando de diversas empresas que trabalham exclusivamente com a construção de bunkers para esses bilionários. Bunker de luxo, eu fiquei imaginando um bunker da Gucci. Cara, é basicamente isso mesmo. É com comida de luxo e tal. O fenômeno dos preppers bilionários, ou seja, os ultra ricos que estão planejando sua sobrevivência em um possível colapso global, está se tornando cada vez mais comum. E eles não estão usando apenas mochilas com suprimentos de emergência, mas sim construindo bunkers subterrâneos de luxo, ilhas privadas e até mesmo criando um plano de fuga interplanetários. A única coisa que eu fico pensando sobre o sistema, né, de desenvolver bunkers de luxo e tal, toda vez que alguém me fala sobre isso, eu fico pensando no seguinte: tudo bem, isso aqui deve estar cheio de funcionário, né? Não vai fazer muito sentido. Será que na hora que estoura um problema mesmo, será que o Mark Zuckerberg consegue entrar na própria ilha? Porque a galera que tá ali pode só combinar e falar assim: pô, mata esse filho da puta e a gente fica com esse lugar, né? Esse seria o primeiro raciocínio que eu teria. Quem vigia o gerente da sua ilha? É esse o pensamento. Mas vamos lá. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, não deixa nada ao acaso quando se trata de se preparar para o apocalipse. Em Kauai, no Havaí, ele está construindo um complexo de 270 milhões de dólares. Na época ele ainda estava construindo, ele já construiu, que inclui um bunker subterrâneo de 5 mil metros quadrados. Inclusive, nesse lugar ele tem vaca própria, tudo próprio para poder sobreviver ali. Não é um simples abrigo de emergência. O bunker inclui salas de estar, sistemas mecânicos, saída de emergência e portas à prova de som operadas por teclado. Tudo para garantir que Zuckerberg e sua família possam sobreviver ao fim do mundo, com estoques de alimento, água e um sistema de bombeamento. Ele está pronto para viver um bom tempo sem sair da ilha privada. Dizem, inclusive, que lá tem um sistema de dessalinização da água, então podia pegar água do mar ali com relativa tranquilidade, né? O Bill Gates também tem uma preparação dessa, o cofundador da Microsoft. Ele é outro nome que não falou abertamente sobre essas intenções e tal, mas ele é amplamente especulado como um dos bilionários mais bem preparados. Ele tem vários bunkers em várias de suas propriedades espalhadas pelos Estados Unidos, não em uma só. A gente vai falar daqui a pouco dos investimentos dele. Ele é o maior proprietário de terras agricultáveis dos Estados Unidos e também tem vários bunkers nelas todas, então o que torna ele um dos mais preparados em termos de segurança pessoal. Seu portfólio de imóveis de luxo inclui tudo, desde vilas no estado de Washington, vilas inteiras, até terrenos agrícolas na zona rural, todos com um alto nível de segurança e isolamento. Embora os detalhes da sua preparação sejam mantidos em segredo, o fato é que o Gates tem tentado adquirir terrenos e expandir a rede de propriedades privadas aí. E aí aqui na matéria, a Exame diz, sugere que ele está preparando para o pior, ou descobriu que terra é o único ativo realmente escasso do mundo, né? Todo o resto o ser humano deu um jeito de conseguir. Daí você tem o Elon Musk com a fuga marcial dele. Se a ideia é se esconder de um apocalipse na Terra, não soa tão atraente. O Elon Musk tem uma solução interplanetária, sempre diferentão, né? O fundador da SpaceX vê a colonização de Marte como uma solução de longo prazo para a sobrevivência humana. Aqui eles forçaram a barra, né? Em vez de bunker subterrâneo, não tem bunker. A verdade é essa. O Elon Musk não tá nem aí com essa p. Aí colocaram aqui que ele tá tentando construir em Marte. Em vez de depender de bunkers subterrâneos, Musk está apostando na colonização de outro planeta como uma forma de seguro de vida para a humanidade. Forçou a barra. Forçou a barra, mas você não acha que esses bilionários tudo deve ter um bunker? Não, eu acho que deve ter um bunker, mas eu acho que ele tem um bunker. Só que como eles não podiam escrever que ele tem um bunker, falou, vamos sair do planeta. Não vamos sair do planeta. Para ele estabelecer uma civilização autossustentável em Marte, pô, não tem como. Não é apenas uma solução backup, é uma estratégia de vida coletiva. Tudo bem, mas aí não seria uma proteção contra o colapso global, porque o colapso global, ele chega de repente. Você vai pegar um foguete, vai enfiar
sua família e vai pra Marte, você tem como sobreviver? Não vai. Isso aqui não faz sentido nenhum, pô. Daí o Jeff Bezos tem, sim, um rancho no Texas, né? Também se preparando pro fim do mundo. Duas frentes, sobrevivência terrestre e exploração espacial. Essa forçação de barra. Ele possui 400 mil acres de terra no Texas, incluindo 165 mil acres para sua empresa Blue Origin, especializada em exploração espacial. Esses vastos terrenos oferecem o espaço necessário para criar instalações de pesquisa e abrigos de sobrevivência. O Texas, com seu clima quente e terreno variado, também serve como um local ideal para estratégias de cultivo e autossustentação em um possível cenário pós-apocalipse. E aqui eles vão continuar desenvolvendo, Sam Altman e tal, né? Todos eles têm bunkers de luxo. A única questão que fica aqui com relação a isso é assim, eu sempre penso na hipótese de que a gente olha para isso e fica pensando assim, nossa, mas o cara imobilizou uma quantidade gigantesca de dinheiro, ele sabe de alguma coisa. Mas quando você olha pro patrimônio pessoal desses caras, se você pegar, né, você tem, sei lá, 250 bilhões de dólares, você tirar 0,1%, na verdade, você já teria 250 milhões de dólares, né? Se você tivesse um patrimônio pessoal na casa dos 200 bilhões, você não gastaria 0,1% daquilo que você tem, seria equivalente para você que tem 10 mil reais de patrimônio, seria equivalente a gastar 10 reais. Você não gastaria pelo IC 10 reais assim, fala, cara, você deu um problema no mundo, né? Uma guerra, às vezes, entre dois países, uma coisa que o mundo fica meio complicado durante 1 a 2 semanas, que algumas cidades estouram a revolução, a cidade que eu moro, alguma coisa, você não criaria? Eu criaria. E outra coisa também, esses caras todos são casados, não são? São. Às vezes, né? Ainda tem esse detalhe, que dá pra usar enquanto você não tem o fim do mundo também, né? Do mesmo jeito que eles têm jatos gigantescos, acho que é mais uma tara de bilionário. Eu não vejo isso como uma preparação pro fim do mundo, porque mesmo eles estão fazendo investimentos normais no mundo, eles não estão desligando os investimentos deles, né? Acho que é só pelo um e se estoura uma revolução nos Estados Unidos, e se estoura uma guerra, e se alguém ameaça jogar uma bomba, e detalhe, nada disso aqui sobrevive à bomba atômica, nada disso aqui vai durar. Então, assim, se nós formos ter um colapso global, a coisa não vai ser por aí. Agora, vamos falar de investimento de verdade, né? Porque eu sei que os bunkers aqui atraem vocês e tal. Onde é que tá o dinheiro desses caras muito bilionários? A gente pode começar com Bill Gates aqui, que não é mais o homem mais rico do mundo, mas talvez porque não quer, né? Fez tantas doações para a própria instituição ali, algumas coisas nesse sentido, tipo, a Warren Buffett fez pelo menos para outras instituições, mas o Bill Gates tem as próprias instituições ali. Onde está o dinheiro dele fora na caridade, né? O cofundador da Microsoft, ele tem menos de 2% da própria empresa hoje. Então, se você quiser fazer como o Bill Gates, você tem que vender ações da Microsoft, né? Porque ele não tem mais ações da Microsoft, tem 2%, ainda é muito dinheiro, mas ele foi vendendo aos poucos e se desligando cada vez mais da empresa. A maior parte do patrimônio dele fora da Microsoft, fora desses 2%, é gerenciado em um family office chamado Cascade Investment e pelo fundo patrimonial, Endowment, como chama lá nos Estados Unidos, da Fundação Bill e Melinda Gates, né? Inclusive, ele e a Melinda Gates, eles se divorciaram, mas eles continuam tendo essa fundação em conjunto. E o mais estranho sobre o Bill Gates é em que momento eles se divorciaram. Eu não vou falar aqui que eu não quero fazer ilações contra nosso querido Bill Gates, que foi conhecido como o homem mais rico do mundo por toda a minha geração. E tanto é que até hoje, quando fala, eu não sou um Bill Gates, né? A gente usa isso como expressão do tanto tempo que o Bill Gates permaneceu como o homem mais rico. A estratégia é focada em negócios reais, com produtos e receita claros aquele. E o Bill Gates, ele não investe em coisa especulativa. Ele tem uma aposta real, focada em negócios reais, com produtos e receitas claros. Então, as ações e participações em empresas fora ali, ele tem o Cascade Investment, né, que não abre tudo que ele tem ali, mas aqui tem investimento em ações, só que normalmente ele não revela quais são essas ações. Mas onde ele tem? No Four Seasons, que é uma rede de hotel chiquérrima, fantástica. Ele investe desde 1997. Qualquer pessoa que se hospede uma vez no Four Seasons sabe que dá vontade de fazer esse investimento, né? E ele fez uma compra adicional em 2021 também, depois da pandemia, né? Levou a participação para cerca de 71% da rede. Então, quando você se hospeda no Four Seasons, você tá dando dinheiro pro Bill Gates. A Republic Services, né, é uma empresa também que mexe com gestão de resíduos. Ele tem 34% da empresa, é o maior acionista individual. A Ecolab, cerca de 21% da empresa, de higiene e sanitização. Ele aumentou a participação ao longo da década também. A Canadian National Railway, ele é o ex-principal acionista, ele tinha 14%, ele vendeu e doou parte significativa em 2022 e hoje em dia diminuiu e tem uma fatia menor. Agora, aqui vem um investimento muito interessante. A Deere & Company, né? Ele é o maior acionista por anos, ele tem cerca de 10%. Então o cara saiu do digital extremo para ir para uma empresa do agro. E aí você entende, né? Por que essas empresas do agro são tão tecnológicas. É muito comum os caras saírem de empresas de tecnologia para empresas do agro, descobrir que aquilo ali é o dinheiro de verdade. Por quê? Porque quando você compara o patrimônio de um banqueiro, ou quando você compara um patrimônio de um cara da tecnologia com o patrimônio do cara do agro, imediatamente você percebe quem dos dois é mais rico e quem dos dois tem mais poder e controle sobre as coisas, né? Então, depois do divórcio e transferência de ações, ele ficou com alguma coisa próximo do 9%. Ele também é sócio da AutoNation, né? Já foi o acionista mais relevante da rede de concessionárias aí e reduziu muito a participação depois de 2021. Então, você percebe, cara, tudo da extrema necessidade. Carro, agronegócio, hotelaria, coisas básicas.
básica, assim, nada de tempero, invenção aqui. Outras empresas, a Strategic Hotels e Resorts, a Bans PLC, e ele tem outras via Fundação Gates também, exposição também a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, que agora não é mais do Warren Buffett, também está aposentado, a Waste Management e a Caterpillar, também voltada para setor do agro. Então, a gente percebe aqui que a carteira do Bill Gates é extremamente voltada para produtos da onda verde aqui, mas as grandes posições de empresas grandes mesmo não tem nada a ver com essa onda verde, né? Ele vai mais para uma coisa do agro básico, e aí eu acho que é meio que um greenwashing, né? Ou seja, quando você compra ações de uma empresa simplesmente para falar que você tem ações dessa empresa. Então é como se eu comprasse a ação de uma empresa que é um banco público, cooperativa, gente legal, porque eu sou dono de um maior banco, também invisto em grandes ideias fora do meu monopólio e tal, é meio que uma parada dessa. E aí ele também tem algumas startups e venture capital, né? A Breakthrough Energy Ventures é um fundo imobiliário focado em energias limpas, mesmo esquema. Energia nuclear e clima, muito interessante. A Terra Power, né? É uma startup de reatores nucleares que foi cofundada pelo Bill Gates aqui. Ele também tem muito esse investimento que eu tô falando, na geração de energia, né? Um dos principais projetos de pessoais dele de longo prazo. Cara, isso aqui eu acho um investimento genial, vai dar muito retorno. Talvez ele ainda vira, no futuro, para gerações futuras, ele pode ser o fundador da Terra Power, né? Porque energia nuclear obviamente, é para onde o ser humano tá encaminhando. A gente não tem mais como gerar energia do jeito que a gente tá gerando. É um processo muito complicado e a energia nuclear, ela garante menos prejuízo pro meio ambiente, para todo o resto das coisas. Apesar de ser mais perigosa do nível de bomba. Alimentos e sustentabilidade também, ele investe em carne vegetal. Lembra aquela Beyond Meats, Impossible Foods, Upside Foods? Cara, o sonho do Bill Gates sempre foi gerar comida sem ter que despender de grandes áreas. É interessante, né? Porque ele é dono da maior parte das áreas. Então eu não sei se ele tá acreditando muito que isso vai funcionar. Eu acho que ele tá apostando nos dois lados. Acho que ele tá apostando nos dois lados. É um backup, né? Do lado de biotech, saúde e tecnologia, a CureVac, né? Também, vacinas e mRNA. A Unit Biotechnology, longevidade, né? Empresa também focada em aumentar a vida do ser humano. A ResearchGate, Impossible Aerospace, a Varjo, entre várias outras aí que ele tem. Então, ele tem muito dessas startups ligadas à ciência, clima, energia, problemas do mundo real. Tem muitos imóveis e propriedades. Cara, olha só o tempo que a gente teve que dedicar da nossa vida falando da quantidade de coisa que o Bill Gates tem. Olha o nível de diversificação e as áreas. Eu acho muito interessante ver as áreas que ela vai muito de encontro com o que a gente acredita. Então, imóveis e propriedades, residência de luxo, casa de praia em Del Mar, em San Diego, ilha privada em Belize, chique, né? Terras agrícolas, né? O maior proprietário de terras agrícolas dos Estados Unidos, algo em torno de 269 mil acres em diversos estados. Outras propriedades, viu que o Jeff Bezos já deu spoiler, né? Ele também tem um pedaço. Outras propriedades, rancho em Wyoming, né? E propriedades em Wellington, na Flórida. Esportes equestres. Valor conhecido. Ele também tem imóveis e residenciais e terrenos pessoais que somam mais de 160 milhões de dólares, sem contar fazendas e imóveis via cascade. Ou seja, imóvel, empresas de energia, empresas do dia a dia. Nossa, que arrojado, né? 2% só da Microsoft. Criptoativo ele não investe, ele é contra criptoativo, não mexe com muitos colecionáveis, mas ele é dono do Codex de Leicester, do Leonardo da Vinci, comprado por 30 milhões de dólares. Ele tem outros documentos históricos também relacionados à ciência, mas mais coleção para mostrar para os outros. E ele tem uma coleção mais focada em tecnologia, livros e documentos históricos da área dele do que pinturas multimilionárias. Também tem alguns Porsches famosos, 911, 959 e o Taycan, mas é mais como um hobby, né? Não é investimento aqui. Fechamos o Bill Gates. Patrimônio avaliado em 104,7 bilhões de dólares, nosso querido Bill Gates. Agora a gente vem aqui pro Mark Zuckerberg, né? O Mark Zuckerberg, ele é o CEO da Meta e é o cofundador também da empresa. Ele tem uma riqueza altamente concentrada em ações da própria Meta ainda, mais jovem, né? Tá ali começando a carreira dele. Lembra muito bom começo o patrimônio dele. Ele tem um multifamily office também. É como se fosse uma consultoria só criada só pra você, por exemplo. A UVP é um multifamily office também. A gente gerencia várias fortunas aqui. Só que quando você tem dinheiro demais, às vezes você pode preferir delegar isso para um familiar seu, por isso que é o multifamily office ali, para ele ficar cuidando, e aí cuida do seu dinheiro, dos seus amigos também, já vai virando aqui. Eu, por exemplo, a UVP cuida do meu patrimônio e eu cuido do dinheiro dos meus amigos também. Só que eu tenho muitos amigos, então é esse o meu ponto. E ele também tem a Chan Zuckerberg Initiative, né, que é uma LLC que mistura filantropia com investimentos de impacto. E quem que é a Chan? É a mulher dele. Bota aí a mulher dele é chinesa. O Mark Zuckerberg fez o melhor trade aqui. Você casa com uma chinesa, que daí ela já fala chinês e representa seus interesses. Então ele não tem empresas listadas, não tem ações de empresas listadas na bolsa. Ele vende gradualmente ações da Metas para financiar imóveis, né? A iniciativa, a CZI, e startups privadas via fundos ou veículos próprios. Até porque tudo que ele quer, ele compra via Meta, né? A maioria das empresas ele vai comprando via Meta mesmo. Então, do lado da Startups e Venture Capital e da CZI, ele tem várias empresas que ele investe em pré-IPO, antes de fazer IPO. Empresas como SurveyMonkey, a DocuSign, todo mundo conhece, GoFundMe, Flipkart, Intercom e outras, né? Uns negócios muito menores, assim, mas que
ficaram grandes. A DocuSign é usada no mundo inteiro. E quando o mundo aceitar documentos digitais para qualquer coisa, eu acho que ela vai bombar, né? Porque hoje em dia é a maior do mundo. E ele tem investimentos diretos no círculo ali do Silicon Valley, né? Que é aquela região ali onde surgem essas empresas criativas. Ele investe na Vicarious, ele investe na Uber e na Airbnb. Então ele acertou essas empresas no começo ali. Ele também tem ações da Sprinklr e da Aptos, que são SaaS, Software as a Service, do mundo corporativo, né? Empresas voltadas para empresas. Ele também tem startups de biologia sintética e biomateriais, acho que para não ficar muito por fora, já que o Bill Gates está investindo em longevidade, vai que eu também descubro a longevidade e fico imortal, né? A Zimmergen e a Modern Middle, né? Empresas muito interessantes. Aqui a Chan Zuckerberg Initiative, né? Tem aqui investimentos na Age of Learning, que é uma empresa de educação americana, e tem investimento numa empresa brasileira, a Descomplica. A vida do Mark Zuckerberg está sempre se cruzando com o Brasil, né? E aí tem saúde e ciência, empresa de tecnologia ligada a impacto social também. O lucro dos investimentos é reinvestido em projetos dentro da própria iniciativa, né? Então não é uma coisa que é focada muito no lucro mesmo. E ele também tem um incentivo à ciência aí. Ele é cofundador do Breakthrough Prize, é uma premiação milionária para cientistas. Do lado dos imóveis, ele tem uma casa principal em Palo Alto, ele comprou todas as casas dos vizinhos, deu aquela polêmica naquela época. Ele tem uma casa em São Francisco também, que ele fez uma reforma pesada. Ele é um dos donos das propriedades ali em volta do Lake Tahoe, ele tem 2 propriedades multimilionárias que ele usa como refúgio. Ele tem ali em Kauai mais de 2.300 acres de terra, humilde, pouca terra, comparado com os outros aqui, né? Residências, projetos de conservação, agricultura local, bunker, né? Toda aquela coisa que eu falei lá no começo. Ele tem uma estratégia imobiliária com foco em uso pessoal e privacidade familiar, não foca muito em prédios para ganhar dinheiro, nem que estão se valorizando. Os imóveis somam, sim, centenas de milhões de dólares em valor, né? Do lado de criptoativos, ele não dá nenhuma evidência específica, mas ele tem muito interesse em blockchain, porque ele já tentou lançar a Libra lá atrás, explorando metaverso, NFT, toda hora ele tá dentro da área. Não duvido que ele tenha muito Bitcoin, até porque ele tem uma cabra que ele nomeou de Bitcoin há um tempo atrás, então acho que faz sentido. Ele não mexe com arte, ele tem um estilo de vida mais simples. Ele só tem um hiper esportivo, que é um carro Pagani Huayra. O povo sabe que ele tem, mas não é uma coisa que ele goste demais, não, porque não aparece muitos anos, né? O Mark Zuckerberg tem hoje 222 bilhões de dólares. Ele não focou tanto nos investimentos mais sólidos, apesar de ter o bunker e tal, e hoje tem uma criação de vacas pessoais ali, mas é uma coisa que não é gigantesca para venda, etc. Ele tem muito mais foco no próprio negócio ainda tá trabalhando pra caramba. Você vê que ele não tá achando que o mundo vai acabar, né? Tá trabalhando pra caramba, tá focado nesse tipo de coisa. Acho que ainda não aprendeu como o Bill Gates aprendeu que você comprar propriedades reais abaixo do tamanho do seu patrimônio público te esconde um pouco mais dos holofotes e te permite ter muito mais controle, muito mais poder. Acho que o Mark Zuckerberg é um menino. É o nosso menino Zuck, né? Ele tá aqui. É um menino, ele não entendeu ainda o game ainda, né? Quando ele chegar no 80, eu acho que ele vai entender. Ele vai entender que o boi bala Bíblia é um remédio pra vida. Eu preciso ir pra propriedades agrícolas. Vou comprar uma propriedade agrícola. Se você tem uma propriedade agrícola pra me vender, coloca aqui embaixo que eu tô Você tô sabe comprando. que a gente tem pra vender, né? Inclusive é um VP Agro. A gente tem. Eu trabalho com agronegócio. Agora vamos pro Jeff Bezos, primeiro calvo da lista, o que mostra que 10 em cada 10 bilionários têm cabelo, 9 em cada 10 bilionários, pelo menos. Fundador da Amazon.com, após deixar o cargo de CEO, passou a focar mais na Blue Origin e na Bezos Expeditions, investimentos imobiliários aí de altíssimo padrão, mídia e projetos de longo prazo. Então, a empresa dele, a Blue Origin, é de foguete e turismo espacial, totalmente fora da Amazon, ficou com inveja do Elon Musk, dá pra deixar claro, recebeu bilhões de dólares de Bezos aí, via venda anual de ações da Amazon, ou seja, saiu vendendo ações da Amazon para comprar ações de empresa de foguete. Ele também comprou o The Washington Post, né? Comprou em 2013, ativo de mídia tradicional, tem grande influência política ainda e cultural lá nos Estados Unidos, ou seja, comprou a mídia, já não é mais tão garoto, né? Esse aqui já influente. O Mark Zuckerberg é dono de todo o conglomerado de mídia? Ele falou, vou pôr meu pezinho também. Bezos Expeditions, fundo pessoal com dezenas de startups e empresas aí, incluindo Airbnb, Uber, Twitter, né? Participações minoritárias, você vê que é tudo o mesmo dono, na verdade. A Workday, a Domo, a Hamilton, a Nextdoor, a Plenty, a Fundbox, de biotech também e saúde ele também investe na Grail, na Juno Therapeutics, Unite Biotechnology, Auto Pharmacy, ou seja, quer aprender alguma coisa com bilionários? Biotecnologia e energia, não é isso? E foguete, se você quiser. E AI robótica, ele investe também na Figure AI, Perplexity AI, Anduril, Incitro e outros aí também. Investimentos lendários dele. Quer saber quem que foi? Um dos primeiros caras, uma fase de seed de investimento, é quando você está começando a investir no Google, foi ele. Ele teve um retorno colossal. Lá em 1998 ele foi o seed, né? Um dos primeiros investimentos no Google ali. Diversas empresas que depois abriram capital foram vendidas com múltiplos muito altos também. Ele tem vários investimentos lendários. Se você pesquisar o Jeff Bezos, onde ele põe dinheiro, inclusive ele investiu no AVP mês passado, brincadeira. Onde ele põe dinheiro, a coisa
coisa voa, né? Ele também investe muito em startups e venture capital. Esse é o lance dele, perfil bem ativo de investidor anjo via Bezos Expeditions. Ele investe em tecnologia transformadora, saúde e longevidade, inteligência artificial e robótica, consumo digital e fintechs. Ele sempre investiu nessas coisas. Tem vários unicórnios e líderes de mercado que nasceram com o investimento do Jeff Bezos. É por isso que ele se tornou tão rico e tão influente. Imóveis e bens tangíveis. Aqui vamos ver agora o grosso. Agora tá entrando o grosso. O portfólio imobiliário dele estimado em mais de 500 milhões de dólares. Ele tem também residências em Medina, Washington, Beverly Hills, múltiplas mansões, incluindo a Warner State. Ele tem em Washington DC um antigo museu que foi transformado em uma casa. Nova York, vários andares de edifícios de alto padrão. No Texas, Corn Ranch, área gigantesca usada pela Blue Origin. Ele tem no Havaí, propriedade frente-mar em Maui. Ele tem mistura de casas históricas, coberturas urbanas, grandes áreas rurais para uso pessoal e corporativo. Ele tem iates e jatos gigantescos também. O super iate Coro é o maior iate à vela do mundo. E o iate de apoio Abeona também é gigantesco. O iate de apoio já é gigante. Ele tem frotas de jatos particulares, né? O Gulfstream. São mais símbolos de status. Ele, pelo contrário, não é igual aos outros caras da lista. Ele não é esse negócio, bilionário, mas eu sou humilde. Pau no c... da humildade, disse Jeff Bezos. Ele tem fundos de títulos privados, né? Ele tem um family office bem discreto que gere hoje caixa de venda das ações da Amazon, quando vai saindo vai pra lá, aplicações em títulos públicos de menor risco, tesourozinho tranquilo. Faz filantropia também, via Bezos Earth Fund, que é do clima, e Day One Fund, que são de causas sociais. Parte da fortuna tá sequestrada nessas causas filantrópicas aí que investem como os tais endowments que eu te expliquei lá no começo. Não tem nenhum criptoativo, não fala, até porque se você for bilionário não compensa falar que você tem criptoativo, né? É um dinheiro não declarado, pra que você vai falar isso? E ele tem uma coleção de arte discreta, usada pra decorar mansões aí. Tem interesse principalmente na história aeroespacial, né? Ele recuperou motores do Saturno V para museu, engenharia de longo prazo, relógio de 10 mil anos lá no Texas, essas coisas de rico. Muito bom. Humilde Jeff Bezos, patrimônio dele aqui, 244 bilhões de dólares. E sim, vai ficando cada vez mais claro, empresas de saúde, quem aqui falou pra vocês sobre Regeneron, etc, eu também tenho meu portfólio de empresas de saúde. Empresas de saúde muito diferentonas, empresas que investem em tecnologia. Cara, essas são as empresas que fazem sentido você ter na sua carteira se você estiver querendo pensar como os bilionários. É claro, utilidade básica vem primeiro. Você repara, a maior parte do dinheiro já é em utilidade básica, os caras já conquistaram muito dinheiro para pôr em tesouro, etc. Renda fixa. Cadê? Alguém vai falar que é perda fixa? Ninguém, né? Você vem aqui, põe tudo isso aqui e a outra parte você aloca de maneira inteligente. Não faz sentido pensar diferente disso. Elon Musk, então, CEO da Tesla e da SpaceX, todo mundo sabe, dono do Twitter, né? Estratégia radical, quase toda a fortuna dele está concentrada nas próprias empresas. Menino. Pouquíssima diversificação tradicional, usa ações das próprias empresas como garantia para tomar empréstimo e financiar novos projetos. Toda vez que eu vejo o Elon Musk, eu me lembro de quantos homens foram o mais rico do mundo, chegaram na lista dos mais ricos do mundo com a mesma estratégia e quantos sumiram da mesma lista, né? Impressionante. Os caras mais arrojados, eles constroem as coisas mais incríveis do mundo e também somem do mesmo jeito que eles apareceram, né? Eu não duvido que eu ainda veja o Elon Musk talvez sumir durante o meu tempo de vida. Ele é uma ascensão muito meteórica, muito rápida e ele toma muito risco, cada vez mais risco, né? Eu não tô dizendo que eu torço por isso, gente. Eu gosto do Elon Musk, mas eu acho muita loucura, né? Ações e participações em empresas fora da Tesla e da SpaceX. O X-Corp, que ele comprou do Twitter em 2022 por 44 bilhões de dólares, hoje em dia tá valendo metade. Ficou com a maior parte da participação após atrair co-investidores minoritários, transformou em X, empresa fechada de capital, né? Ele fechou ela. A Neuralink, que é uma empresa de interface cérebro-computador, né? Que é ligar o computador com o cérebro, para tipo criar olho, criar coisas usando tecnologia. Foi cofundado em 2016. Ele é o acionista majoritário e principal financiador. Eu acho que ele viu o filme de tecnologia demais. Foi isso que eu acredito. Sabe aquele filme de fim do mundo? Aí ele tem a The Boring Company, que é uma empresa de túneis e infraestrutura. Cara, essa empresa é muito estranha. Ela desenvolveu um túnel que brilha, basicamente isso. Vê essa empresa aí, The Boring Company. É uma loucura. Ele mantém participação dominante. A XAI é uma startup de inteligência artificial fundada em 2023 para concorrer contra as Big Tech de IA. Tava indo bem, muito bem. Agora o Google parece que despontou e tá todo mundo, mas ela tá vindo muito bem, assim. Eu gosto de usar, é o Grook. O Musk é dono e financiador principal. E ele tem alguns investimentos externos raríssimos, né? Ele foi early investor, ou seja, um dos primeiros investidores na DeepMind e na Vicarious, que são empresas de IA, né? São empresas que, poxa, não tem um grande destaque do tamanho. Ele disse não investir em ações de outras empresas nem fundos de índice. Tudo concentrado na Tesla, SpaceX e negócios próprios. Durante uma fase da vida, eu acho muito importante ser assim. Hoje, sei lá, 90% do meu patrimônio pessoal deve estar aqui dentro da UVP. E cada vez vai concentrar mais, porque a empresa vai crescendo. Eu acho que durante uma fase da vida é importante ser assim, mas para sempre não, né? E aí, hoje em dia, startups e venture capital, ele não atua como investidor anjo serial, ele tem preferência
clara por fundar e controlar negócios, poucos investimentos em projetos terceiros, geralmente ligado a IA. Ele não tem nenhum imóvel, ele vendeu praticamente todas as casas entre 2020 e 2021. Ele tinha mansões em Bel Air e uma propriedade histórica no norte da Califórnia. Ele mora numa casa tranquila no Texas, próxima da base da SpaceX, ou em imóveis alugados, emprestados dos amigos aí. Ele tem uma filosofia declarada de não ter posses e usar o capital para os projetos. Marqueteiro, né? Quem gere o family office dele é o Jared Bishaw, né? Que tem foco em estruturar a dívida, cuidar dos impostos e filantropia. Não é uma coisa que ele usa para investir em outras empresas. Ele não tem muita liquidez. Ele não tem renda fixa, ações. Ele usa as próprias ações para tomar empréstimo, dar como colateral. Por isso que eu falo, é um castelo meio de cartas. Se uma der merda, acho que o resto tudo vai dando também. Ele vende parte da Tesla quando precisa para comprar outras empresas. Se a Tesla se desvalorizar, ele não tem dinheiro para honrar as próprias dívidas. Ele tem Bitcoin, Ethereum e Dogecoin, que é a favorita dele. Ele tem Bitcoin até em Tesla da SpaceX, já compraram e venderam, né? Parte foi liquidada, mas pode ter algum saldo ali. Ele faz uns tweets para movimentar essas coisas. Ele nunca teve interesse em NFT. Ele tem alguns carros. Ele tem o Lotus Spirit do filme do James Bond, uma versão submarinos ali. Loucura. Um Jaguar E-Type, um Ford Model, um EX McLaren Fórmula 1. Ele também tem umas coleções meio geek de filmes de ficção científica, essas coisas, mas ele acha que posses são um peso, ele não é um cara muito assim. Obviamente, como ele está mais exposto à própria empresa ainda, ele tem o maior patrimônio da nossa lista, 482,5 bilhões de dólares. Qualquer um dos outros que fossem donos ainda de 10, 20, 30% da própria empresa teria essa posição. Então, o Elon Musk é considerado mais rico porque o patrimônio dele é mais visível. O que a gente consegue aprender com esse vídeo inteiro? Eu acho assim, fica claro aqui que tem diferentes estratégias. Focar naquilo que você está fazendo durante um tempo é sempre a melhor estratégia. Todos esses caras tiveram 100% do patrimônio deles na própria empresa, aos poucos foram desmanchando o patrimônio, seguiram a risca aquele tutorial que eu dei aqui de como criar dinheiro do nada, depois começaram a diversificar, estão em diferentes fases da vida, com idades diferentes, com personalidades diferentes, mas a gente percebe que algumas coisas são parecidas. Se você quiser fazer como eles ali, ou mesmo se você já tem um patrimônio gigantesco e quiser ajuda para tirar ele do país, proteger ele, colocar ele nas Ilhas Caimã, para construir um bunker, para fazer o que você quiser, o que eu te recomendo? Eu recomendo que você entre aí na UVP, preencha o questionário. Para entrar na UVP, você tem que ganhar pelo menos R$4.500 por mês e a gente vai te dar acesso à nossa própria plataforma de investimentos. Você vai ter acesso à nossa ferramenta de gestão de portfólio que concentra tudo que você tem em todos os bancos no mesmo lugar. Então aqui você consegue ver quanto você está gastando por mês, quanto você está ganhando, né? E o que você está fazendo com o seu dinheiro. Eu acho que isso é muito legal, desde investimentos até todas as outras coisas. É ferramenta exclusiva nossa. Isso aqui não tem em outro lugar, a gente puxa via Open Finance. Então é uma coisa muito legal essa ferramenta e não é a única. A gente também tem o PR que entende a sua realidade, entende o seu momento, né? O que você está fazendo da vida agora e ele já pega o seu perfil de investidor e define aqui para juntar tudo e condensar também, falar como é que você tem que alocar. Olha, você tem que investir mais no Brasil, mais nos Estados Unidos e tal. Essas são apenas algumas das ferramentas que a UVP tem. Valeu a inscrição? Então se inscreve aí. E agora vamos ver se vocês deixaram perguntas aqui. Quem é humilde deixa pergunta ou comentário para incentivar o canal, né? O Renato Piraju falou: Raul, te acompanho desde quando os vídeos davam 2 a 3 mil views. Pô, faz tempo. Você acompanha desde 2019. Esse é o seu melhor. Parabéns. 3 vídeos que podem te enriquecer. Olha, não é não. Eu gosto desse vídeo, mas não é melhor não. Eu falei sobre opções no minuto 16. Ele falou, se outras corretoras / pessoas ganham muito dinheiro com isso, por qual motivo nós não deveríamos ganhar também? É isso que você não entende. No mercado financeiro, quando alguém ganha dinheiro com algo, não significa que aquilo dá dinheiro para o consumidor daquilo. Por exemplo, muitos bancos e pessoas ganham dinheiro com um consórcio. Significa que você vai ganhar se fizer um consórcio? Não, se você vender o consórcio. Então as opções geram muito dinheiro para as corretoras. Eu, por exemplo, eu ganho dinheiro com isso porque a minha plataforma tem gente que utiliza. Né? Isso gera muitas taxas, mas não necessariamente você pode ganhar. É esse o problema. É por isso que eu falei que não dá muito para ajudar vocês com isso. Bom, beijo pra vocês. Até amanhã.